musiquinha sobre o Brasil Colônia, certo? Vamos pegar um módulo de história, né? E vamos falar sobre o Brasil Colônia. Na página 6 do módulo de vocês, que é um módulo novo, tem uma imagem aí. Essa imagem aqui, ó, gente. Certo? E aí tá falando. Observe a imagem. O que você vê? Como são essas construções? Olha só, olha direitinho o formato das construções. Olha a arquitetura como é. Você conhece lugares com construções parecidas? Tem uma aqui, eu acho que tem uma igreja, né? Ó, parece uma igreja. Na verdade é uma igreja, olha só. Vocês já viram construções assim? Tenho certeza que sim. Vamos lá. A descoberta do ouro. Alguns países europeus ocuparam e exploraram por anos os territórios americanos, o que conhecemos como processo de colonização. Ao colonizar o território que se tornou o Brasil, Portugal controlava as regras políticas. Então nós dependíamos de Portugal. O Brasil era totalmente dependente de Portugal. Então Portugal controlava as regras políticas e econômicas para obter o máximo de lucros com o que era produzido aqui. Então eles vieram para o Brasil, né, colonizaram aqui no Brasil, e aí tudo que tinha aqui do Brasil eles levavam para Portugal, e aí eles tinham lucro com tudo que era exportado daqui do Brasil. O açúcar foi o principal produto feito no Brasil até o final do século XVII. Mas uma crise em Portugal e a concorrência com açúcar produzido nas Antilhas. As Antilhas são as ilhas localizadas na América Central. Levaram à busca por outras fontes de riqueza. Quais será outras fontes de riqueza que Portugal explorou do Brasil, hein, gente? Apesar do interesse da exploração de metais preciosos desde o início da colonização, as principais descobertas de ouro ocorreram por volta de 1693. Portugueses e pessoas de vários lugares da colônia se dirigiram às regiões das minas e em 1729 foi anunciada oficialmente a descoberta de diamantes. Olha só quanta coisa os portugueses tiraram das nossas terras, né? Aqui no Jacobina mesmo, aqui é conhecida como a cidade do ouro, né? Assim, eu nunca vi o ouro de Jacobina, vocês já viram? É conhecida como a cidade do ouro, e aqui o ouro que tem aqui é exportado, certo? Outro detalhe também aqui de Jacobina que tem são o Caminho Real. Já ouviram falar no Caminho Real? É um caminho construído por pedras. Ali foram os escravos que fizeram. Alguns pontos aqui de Jacobina tem essa trilha ainda desse Caminho Real, porque era para as pessoas importantes daquela época passarem naquele caminho, certo? Então eram feitos com pedras. Aqui em Jacobina tem o Caminho Real, uma parte do Caminho Real. Então, portugueses e pessoas de vários lugares da colônia se dirigiram às regiões das minas em 1729. Foi anunciada oficialmente a descoberta de diamantes. Você sabia que os tropeiros ou condutores de tropa levavam produtos como rapadura, frutas, milho, feijão, arroz, farinha de mandioca e gado para as vilas e cidades? Esses produtos eram transportados em lombo de mulas, conduzidas de diferentes pontos da colônia às regiões das minas. Por viajarem de uma cidade a outra, além de vender os produtos, os tropeiros transmitiam notícias e entregavam correspondências. Então, os tropeiros também faziam uma espécie do que chamamos agora de carteiro, né? Que ele tinha essa ponte, né? Eles que davam notícias do que estava acontecendo. Na atividade aí, para vocês,
vocês irão observar o mapa que tem aí, esse mapa aqui, ó. Olha só o mapa que tem aí. E olha só o que tá dizendo, né? Depois que vocês observarem o mapa, tem um texto aí, que é o Arraial do Tijuco, atual Diamantina. Foi este o local onde há quase 200 anos se deu a notícia da descoberta do diamante, pedra rara e preciosa, até então só encontrada nas Índias. Pouco tempo depois, a região diamantífera de Minas Gerais notabilizava-se por possuir a maior lavra de diamantes do mundo ocidental. Olha só. A memória desta época, cristalizada nos atributos naturais e arquitetônicos da cidade, foi transmitida pelos testemunhos históricos e relatos orais de seus habitantes. Não se sabe ao certo quando e por quem foram descobertas as primeiras minas de diamantes do Brasil. Relatos esparsos sobre a existência do mineral remontam à segunda metade do século XVI. E é certo que, já no início do século XVIII, os diamantes eram extraídos às margens do rio Tijuco, vocábulo indígena que significa lama. Então, o rio Tijuco é uma língua indígena que significa lama. Aí vocês vão assinalar as questões que tem aí com V ou F. A letra A. A região do Tijuco era a maior lavra de diamantes do mundo no momento de sua descoberta. Vocês irão colocar se é verdadeiro ou falso. B. A memória do período de exploração de diamantes. Um momento só, gente, peraí. Então, a letra B diz o seguinte: a memória do período de exploração de diamantes se mantém por meio da arquitetura e de relatos orais. Vai dizer se é verdadeiro ou se é falso. Desculpa, eu entalei, por isso que eu tossi. Letra C. Povos indígenas não conheciam a região do Tijuco. Verdadeiro ou falso? Letra D. A maior área de extração de diamantes se localizava em Cuiabá. Será? Aí, se for verdadeiro, coloca verdadeiro. Se for falso, coloca falso. Marca falso. Letra E. A mineração foi uma atividade econômica que se concentrou no interior do território. Verdadeiro ou falso? Essa mineração se concentrou no interior do território, sim ou não? Então, essa página da atividade é a página 9, certo? Vamos fazer a página 9. Passem para a página 10. A página 10 vai falar sobre a sociedade urbana. Sociedade urbana é a mesma coisa que rural? Não. Sociedade urbana é onde foram construiu-se algo ali, certo? Então, com a descoberta do ouro, as pessoas começaram a construir moradias perto das áreas de mineração. O agrupamento de casas formava os arraiais, que deram origem às vilas. As mais importantes viraram cidades, como Ouro Preto, na antiga Vila Rica, e Cuiabá, que é a antiga Vila Real. A sociedade nas regiões de mineração era, em sua maioria, urbana. Então, sociedade urbana não é a mesma coisa que sociedade rural. Sociedade urbana é onde se foram construído alguma coisa, certo? A rural está voltada mais para a questão da agricultura. Então, a camada mais pobre era formada por africanos e afrodescendentes escravizados que trabalhavam na extração de minérios, como carpinteiros, pedreiros, marceneiros, ferreiros, pintores, alfaiates e sapateiros. A camada intermediária era formada por comerciantes, funcionários públicos e pessoas livres pobres. Tropeiros, lembra os tropeiros? Que eram aqueles que levavam a carga, né? E eram responsáveis para levar as notícias. Era tipo um carteiro que conhecemos, né?
Então, era formado por tropeiros, escravizados, libertos. Famílias de donos de minas, altos funcionários e fazendeiros faziam parte da camada mais rica, tá vendo? Então, a religião tinha um papel importante no cotidiano das pessoas e a vida religiosa, que era católica, se organizava por meio das irmandades. Então, a religião que predominava era a religião católica, né? Elas eram formadas por grupos compostos de pessoas que exerciam a mesma profissão ou pertenciam à mesma camada social. Os escravizados não podiam fazer parte das irmandades dos brancos. Olha só, isso é uma desigualdade, né, gente? É uma discriminação pelo fato da pessoa ser negra, né, e ser escravo, não podia fazer parte da rotina do branco. Olha só. Será que hoje em dia ainda acontece discriminação social? Ou discriminação por questões financeiras? Será que ainda existe? Então, eles não podiam fazer, né, parte, né, das irmandades dos brancos. E, em geral, criavam seus próprios grupos. Então, como os negros, né, os escravos, não podiam fazer parte da rotina do homem branco, né, que eles, na verdade, levavam em consideração o fator primordial, principal ali, era a cor da pessoa. Então, eles começavam a fazer seus grupos, né, já para ter sua religião também. E muitas vezes cultuando santos negros. Porque, olha que interessante, os brancos, eles cultuavam santos brancos, não deixavam os negros fazer parte da sua cultura, né, da sua religião. E aí, eles, para não ficar sem uma parte religiosa, espiritual, como alguém dizia chamar, eles começaram a fazer a sua própria religião, só que com santos, na verdade, santos negros, né? Muitos africanos escravizados e afrodescendentes também tinham uma religiosidade diferente da católica, desenvolvida pelos seus ancestrais, mas na maioria das vezes eram proibidos pelos seus senhores de exercê-la. Porque, na verdade, os mesmos santos que existiam na Igreja Católica, que existem, na verdade, na Igreja Católica naquela época, eram os mesmos santos dos escravos, só que eles colocavam outros nomes, na verdade, era mais pela parte voltada para a natureza, né? Aquela questão da africanidade, é voltada mais para a parte da natureza. Olha só, nessa página aqui, também tem uma atividade. Ó, tem uma pirâmide aí, e aí essa pirâmide vai mostrar como era dividida essa sociedade, né, daquela época. Olha só a pirâmide. Quem está no topo aqui, gente, ó. Olha só. E quem está lá no final. Na verdade, quem é que sustenta aqui? Esse povo aqui, né? A base é isso aqui, gente. A base é aqui. Então, olha só, no topo eram os donos de minas, fazendeiros e altos funcionários, né? No meio ali da pirâmide eram comerciantes, funcionários públicos e pessoas livres, pobres. E aquele que ficava lá sustentando aquela base toda, que é ali o que trabalhava mais, na verdade, que dava o seu suor, eram os africanos escravizados e seus descendentes. Olha só. E aí tem a atividade que é na página 11. Que elementos permitem reconhecer as diferentes camadas sociais em cada uma das imagens abaixo? Respondem uma folha à parte. Eu quero que vocês respondam no caderno de história, tá bom? Essa página 11 aqui, essa questão, vai ter uma gravura aqui e vocês vão responder no caderno de vocês, de história. Responda no caderno de história. Aí vem as gravuras que tem aqui. Vocês vão analisar e vão falar, tá bom? Então, para vocês irão fazer
a atividade somente da página 9 e a atividade da página 11. Então, só a página 9 e a página 11. Página 9 e a página 11, certo? Entenderam, gente? Vocês vão responder essa página 11 no caderno de história. Tava procurando aqui a musiquinha para colocar para vocês, para encerrar, mas deixa eu ver se eu acho aqui ainda. Já foi. Aquela quando eu coloquei, mas deixa. Então, façam a atividade da página 9 e a página 11. E a página 11 é no caderno de história. Ok? Beijão para vocês e até a próxima aula.